Fala galerinha, estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso assunto do vídeo anterior, que é coesão e coerência textual. No nosso vídeo anterior nós falamos especificamente de coerência textual. Então, só para relembrar o que nós vimos, né, eu trouxe esta imagem aqui, né, que são elos, né, que formam aqui essa corrente, e a palavra ideias ligadas. Então, só para lembrar aquela questão da coerência textual, né, que quando nós falamos em coerência textual, galerinha, nós estamos nos referindo à ausência de contradição entre as passagens do texto. Né? As ideias desse texto, né, elas devem estar ligadas, elas devem estar encadeadas, concatenadas de forma lógica, tá? Então, isso que vem a ser a coerência textual, é essa organização, esse encadeamento, essa concatenação de ideias, correto, galerinha? Tá? Então, para dar continuidade, nós vamos falar dos níveis de coerência, né? Nós temos 3 níveis de coerência, né? A coerência narrativa, a coerência descritiva, que eu também chamo de figurativa, e a coerência argumentativa ou dissertativa, tá ok? Então, vamos falar da primeira, que é a coerência narrativa. Buscando a apostila de vocês, eu coloquei assim, galerinha, olha, a base de um texto narrativo é a sequência de ações e a caracterização de personagens que as executam, né? A coerência vai estar presente nesse tipo de texto na decorrência lógica das ações e da relação entre a ação e o personagem que executa essas ações. Os acontecimentos devem ser verossímeis. Tá? Nas narrações, as ações se sucedem temporalmente. Preste bem atenção nisso, galera. Nas narrações, as ações se sucedem temporalmente, isto é, uma ação posterior pressupõe uma ação anterior com a qual não pode estar em contradição, sob pena de tornar a ação inverossímil. Se no primeiro momento afirmamos que um determinado personagem, ao sair para fazer compras, deixou em casa o único talão de cheques que tinha, não podemos em seguida dizer que ele pagou as compras que fez com cheque. Teríamos um caso de incoerência narrativa. Quem não tem cheque não pode pagar com cheque, correto? Nas narrações, as incoerências podem também ser decorrentes da caracterização do personagem com relação às ações atribuídas a ele. Se um determinado personagem é no início da narração caracterizado como uma pessoa que não suporta animais, eu não posso dizer em seguida, sem apresentar uma justificativa convincente, que ele cria em casa cachorros e passarinhos. A ação criar cachorros e passarinhos está em contradição com o pressuposto apresentado de que ele não suporta animais. Então, aqui no nosso slide eu trouxe aqui um conceito de coerência narrativa, né? A coerência narrativa se dá na compatibilidade entre a caracterização de uma personagem ou outro elemento figurativo do texto e o uso de suas habilidades ou características ao longo do texto. Então, em outras palavras, galera, a coerência narrativa quando existe lógica entre o desenvolver das ações e a personagem ou personagens, que pode ser mais de um, né, que executam essas ações, né? Existe coerência narrativa quando as implicações lógicas entre as partes da narrativa são respeitadas. Correto, galerinha? Numa narrativa, as ações, elas acontecem num tempo sucessivo, como eu coloquei na apostila de vocês, né? De forma que o que é posterior, né, vai depender do que é anterior. Então, eu trouxe esse trecho aqui, olha. A moça sem pernas dançou toda a noite, dando saltos de alegria com seus sapatos de salto. Então, eu posso dizer que nesse trecho eu tenho uma incoerência narrativa. Por quê? Por que eu tenho uma incoerência narrativa? Porque eu tenho incompatibilidade entre a caracterização da personagem, já que é uma moça sem pernas, né, e a ação executada por ela, né? Eu digo aí que ela dançou, deu pulos de alegria com seus sapatos de salto durante a noite toda.
né? Então, neste trecho eu tenho claramente, né, uma incoerência narrativa, porque a incompatibilidade, né, entre, né, a caracterização da personagem e as ações que ela executa, correto, galerinha? Vamos em frente, vamos falar de coerência descritiva, né? Eu coloquei assim na apostila de vocês. Nas descrições apresentamos um retrato verbal de pessoas, coisas ou ambientes, enfatizando elementos que o caracterizam. Se se trata da descrição de um funeral, recorremos a figuras como roupas negras, pessoas tristes, coroa de flores, orações, né? Só para citar alguns. Nesse caso, as figuras, né, utilizadas são coerentes com a cena que está sendo descrita, ou seja, com o tema, né? Se descrevemos um dia ensolarado de verão, não podemos afirmar que as pessoas andam pelas ruas protegidas por pesados casacos, pois essa descrição seria incoerente, já que a figura pesados casacos está em contradição com o pressuposto dia ensolarado de verão. Então, eu coloquei aqui um conceito, né, do que vem a ser coerência descritiva e após eu tenho uma imagem, né? Então, eu coloquei assim, galerinha, olha, nesses textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes sobre suas particularidades, né? Dentro da coerência descritiva são usadas figuras que condizem, né? Essas figuras elas têm que estar condizentes com a cena, né? Com o ambiente e o tempo onde estão situados os personagens e os acontecimentos, correto? Então eu trouxe essa imagem aqui que diz assim: o verão vai ser quente. Invista seu 13º num dos nossos ventiladores. Só que eu tenho a imagem de motos aqui. Então eu tenho uma incompatibilidade entre a figura, né? No caso aqui, motos, né? Quando deviam ser ventiladores, né? E o que está sendo dito, né? Como eu coloquei aqui no comentário, olha. É incoerente nesse trecho, pois no lugar de imagens de motos, né? Deveriam estar ventiladores, ou seja, a figura motos é incompatível aí com o tema, né? Já que se está falando aí que são dias quentes, né? Mas vale ressaltar que a incoerência também pode ser utilizada propositalmente para obter efeitos diversificados de sentido no gênero textual propaganda. No caso, as motos proporcionam, né, vento e frescor no verão. Então, a coerência descritiva ou figurativa, galera, né, reside na relação dos aspectos descritos, onde todas as figuras, né, de um mesmo tema, elas devem pertencer ao mesmo bloco temático, não pode haver incompatibilidade, né? Em outras palavras, existe coerência descritiva, galera, quando há uma compatibilidade entre temas e figuras, né? Ou figuras entre si, né? As figuras, elas se encadeiam, né, num percurso para manifestar um determinado tema, né? Por isso, elas têm que ser compatíveis, né, umas com as outras, senão o leitor ele não percebe o tema, né, que se deseja veicular, né, galerinha? Então tem que haver essa compatibilidade entre o tema e as figuras condizentes a ele, correto? Bem, vamos falar agora de coerência argumentativa, galerinha. Eu coloquei assim na apostila de vocês. Nos textos argumentativos, apresentamos dados, opiniões, exemplos, a fim de defender uma determinada ideia, né? Ou questionar um determinado assunto. Nesse caso, a coerência se dá pela apresentação concatenada da ideia que será defendida, dos argumentos que sustentam essa ideia e do remate dado pela conclusão. Tudo isso por meio de uma sequência lógica e de um diálogo interno entre a ideia a ser defendida, os exemplos em que se apoia a argumentação e a própria conclusão. Tal conformidade interna torna o texto argumentativo coerente e, é claro, não contraditório.
Se num texto o autor defende o ponto de vista contrário a qualquer tipo de violência, mas se diz favorável à pena de morte, está sendo incoerente, né? A não ser que ele não considere a ação de matar como uma ação violenta. Então eu coloquei aqui um conceito, né? Na coerência argumentativa são apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Também é preciso obedecer a uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Então, olha esse trecho que eu trouxe aqui, galera. O homem deve buscar o amor e a amizade. Mas logo em seguida eu afirmo, olha, ele não deve, eu argumento, aliás, mas ele não deve confiar em ninguém e por isso é melhor que viva só. Então eu estou me contradizendo aqui, né? Eu afirmo que o homem deve buscar o amor e a amizade, e logo em seguida eu argumento que ele não deve confiar em ninguém, que é melhor viver de forma isolada. Eu não estou me contradizendo, né? Então os argumentos utilizados não reafirmam o primeiro. Então, assim, é um texto incoerente, né? Esse trecho aqui, ele apresenta o que? Incoerência argumentativa. Então, eu posso afirmar para vocês, galera, que a coerência dissertativa ou argumentativa, né? Quando há um encadeamento lógico entre as ideias, né? Que é a tese a ser defendida, os argumentos que vão sustentar essa ideia, né? Ou seja, esses argumentos, né, eles têm que estar em conformidade com a tese principal, com a ideia, né, e apresentar uma conclusão apropriada. Ou seja, essa conclusão ela deve ser uma decorrência lógica da tua argumentação. Senão você vai, né, incorrer em incoerência argumentativa, né? Então tem que haver um encadeamento lógico entre a tese, que é a ideia principal, os argumentos que vão sustentar essa ideia e a conclusão, que é o fecho. Correto, galerinha? Bem, vamos falar agora, né, dos princípios da coerência textual, tá? Então, eu tenho aqui 3 princípios, né, que são os princípios básicos da coerência textual. Quer dizer, além da seleção, né, correta das palavras e da organização das ideias para a construção, vamos dizer assim, de uma narrativa coerente, né, é possível você lançar mão, né, fazer uso de 3 princípios básicos. Quais são esses 3 princípios básicos da coerência textual? O princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância. Vamos falar de cada um deles. O princípio da não contradição, o que vem a ser isso? Ocorre quando as ideias não se contradizem e a lógica do texto não é interrompida. Então, galera, nesse princípio da não contradição, as ideias expressas no texto, elas não podem ser contraditórias, né? Elas devem ser complementares, né? Para que exista lógica, né? E, portanto, coerência no teu texto, correto? O princípio da não tautologia, né, ocorre quando um mesmo termo não é repetido exaustivamente, prejudicando a mensagem e tornando o texto inteligível, né? Então, dentro da língua portuguesa existe um vício de linguagem chamado tautologia, no qual uma mesma ideia ela é repetida inúmeras vezes, né, utilizando palavras diferentes, né? Caso o texto ele se perca em repetições de uma mesma ideia, ele não será capaz de repassar uma informação completa, né? E perderá todo o seu sentido, tornando-se dessa forma incoerente. Então, muito cuidado, né, para não incorrer nesse princípio da não tautologia, né, que é a repetição de um termo de forma exaustiva, galera, tá? Senão você vai acabar prejudicando o entendimento do seu texto, né? E o último é o princípio da relevância, né, galerinha? O que vem a ser esse princípio da relevância? Eu coloquei assim: ocorre quando o interlocutor percebe a obediência à relação de ideias em uma sequência, ou seja, não há quebra, né? Quando o ordenamento é incorreto, ainda que as mensagens tenham significado isoladas, a compreensão dos sentidos do texto é prejudicada.
tá? Então, em um texto, ele deve trazer apenas informações relevantes, né, para a construção lógica do seu sentido principal, né? Ao adicionar, no caso, por exemplo, se você adicionar informações que não têm relevância ao conteúdo, né, esse teu texto se tornará incompreensível e incoerente. Correto, galerinha? Então, vocês têm que estar atentos para esses princípios da coerência textual, né? O princípio da não contradição, onde as ideias elas não podem ser contraditórias entre si, nem apresentar contradição em relação à realidade, né? Tá? O princípio da não tautologia, né? Que é essa repetição, né, exaustiva de determinadas palavras, né? E o princípio da relevância, né? Que você colocar no seu texto apenas aquilo que é importante, aquilo que é relevante. Ok, galerinha? Então nós encerramos por aqui nossa aula. Nos vemos no nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar de coesão textual.